Olá, pessoal. Como eu já disse, né, pelas pressões que estava para eu ser candidato a prefeito agora era muito grande, eu já anunciei que eu não vou largar metade de um mandato para poder ser candidato a outro mandato. Isso seria um desrespeito a quem votou em mim, principalmente os 115 mil eleitores fora de Colatina, né? É como se eu fosse dar uma banana para eles. Então, realmente, eu não vou fazer isso. Eu fico muito lisonjeado, né, com o clamor de uma população pedindo para eu ser candidato a prefeito. Isso significa que é como se fosse a aprovação do mandato que eu tive como prefeito nessa cidade. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, que eu não vou disputar a eleição, mas eu quero participar, eu quero discutir a eleição não só do meu município, mas como outros municípios capixabas até do Brasil. Por que isso? Porque nós temos que participar. E uma coisa que eu condeno sempre é o uso do fundo eleitoral. Antigamente os partidos tinham desconto lá, eu mesmo me lembro quando era vereador o tempo todo, ele descontava no final do mês, no subsídio, algo lá para manter o partido, e às vezes esse dinheiro sobrava, eles até ajudavam em campanha, assim, em geral. Mas hoje o que acontece, esse fundo eleitoral escandaloso, vergonhoso, eu venho aqui pedir aos políticos sérios, aos políticos que vão fazer campanha agora, que economiza, que não usa esse fundo eleitoral, porque a gente sabe que tem pessoas morrendo por falta de atendimento de saúde. Aqui no Espírito Santo mesmo, a gente vê pacientes viajar mais de 300 quilômetros para fazer uma quimioterapia, quer dizer, sai de madrugada da sua cidade, como, por exemplo, no caso de Ecoporanga, para ir até Vitória fazer uma quimioterapia, e se fizer cedo, fica esperando o último até às 4 horas da tarde para poder retornar. E a gente sabe o que é isso, quando a gente vê aí políticos andando em carros oficiais, políticos andando de helicóptero para lá e para cá. E agora a gente vê esse fundo escandaloso que são milhões, não é centavos não, milhões. Se juntar todos os partidos, presidentes de partido aqui, e não gastar, e esse dinheiro fosse repassado para a saúde no Espírito Santo, eu acho que essas pessoas não precisaria passar de uma humilhação, a dor de fazer uma quimioterapia, depois ter que enfrentar uma viagem com vômitos e pau, e a gente sabe como é essa situação, e uma vergonha só uma capital ter isso, quando existe dinheiros para isso. A gente vê dinheiros em propaganda, e agora a gente vê milhões e milhões de fundo eleitoral. Você, vereador, você, prefeito agora, dá esse exemplo, e é sim possível ganhar política sem usar o fundo partidário, mesmo porque a lei, claro, com limites, permite a doação de empresários. Olha a maior democracia do mundo, que é tido como Estados Unidos, a gente vê eles divulgarem o que um candidato arrecadou da iniciativa privada. E aqui, além de ter esse fundo eleitoral, é público e notório, principalmente políticos aí que recebem dinheiros de empreiteiras, políticos que recebem milhões também de empresários para depois beneficiá-lo. Então esse fundo eleitoral é um dinheiro que será roubado de você para você eleger um político que vai roubar de você. Então é isso que nós temos que pensar. É claro que não vamos generalizar, mas a gente sabe que tem políticos que usam milhões de fundo eleitoral e ainda depois rouba do povo que ele roubou para poder se eleger, e depois ele rouba desse próprio povo. Então, pensa nisso nessas eleições, analisa o seu candidato, não vota por amizade, não vota por interesse próprio, porque nesse país só tem fama de vender voto
Pobre que usa Bolsa Família, pobre que pega tijolo, pobre que faz isso, pobre que faz aquilo, pobre que usou auxílio emergencial, essas coisas. Mas, na verdade, a gente sabe que tem ricos, milionários, que investem no candidato, ou é para o emprego do seu filho numa faculdade, que se forma lá na faculdade, ou é mesmo para ajudar ele numa licitação. A gente já viu isso, a gente vê essa história, a gente vê aí as investigações. Então, povo brasileiro, povo colatinense, meu povo capixaba, vamos nessas eleições analisar isso e combater esse fundo eleitoral, porque cada eleição aumenta. Esse ano se cortou tanto dinheiro para a faculdade, se cortou tanto dinheiro para o social, se corta, mas o fundo eleitoral é imexível, é intocável. E aí a gente vê os políticos se matando, né, para poder ter poder no partido, para poder ter esse dinheiro. Graças a Deus, eu fui eleito prefeito de Colatina sem receber do PMDB, que naquela época era um dos maiores fundos eleitorais, 1 centavo sequer. E fui eleito deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo e proporcionalmente sem receber fundo eleitoral. E eu não fui o único, não. Nós temos um deputado aqui combatível, Lucas Polese, que também combate isso e foi o deputado mais novo do Espírito Santo se eleger sem usar 1 centavo, segundo ele também, do fundo eleitoral. Pensa nisso, vamos pensar, esse fundo eleitoral era um dinheiro que deixa de ser investido na saúde, em coisas básicas. Olha quantas creches faltam, olha como a saúde está, gente. Quando eles me condenam, que eu vou lá no SUS poder fazer uma consulta, é porque eu conheço a realidade e eu quero ter o mesmo tratamento da saúde que nós políticos oferecemos à sociedade brasileira.